O Shanks é um dos personagens mais misteriosos e hypados de todo One Piece. Mesmo com poucas aparições no mangá, cada uma delas é precisa e nos deixa ainda mais intrigados com a história desse personagem e a sua real motivação, né? Qual é o seu papel nessa história e o que ele deseja afinal, né? E a curiosidade é tamanha que os fãs já criaram diversas teorias sobre ele, né? Alguns dizem que ele é um vilão, outros que ele é filho do Zebek, outro que ele é um nobre mundial e por aí vai. Fato é que sabemos muito pouco sobre o personagem e o que sabemos pode ser uma visão é, falsa, né? Digamos assim. Ele pode não ser quem ele parece ser. Até porque a gente acompanha muito dele pela visão idealizada do Luffy, né? Que o vê como uma inspiração, como um herói. E o que eu quero fazer nesse vídeo não é achar uma resposta definitiva para ele, para quem o Shanks é, se ele é um vilão, se ele é um mocinho. E eu só quero debater as teorias, as possibilidades, todas as hipóteses, analisar o que a gente sabe sobre ele, né? O pouco que a gente sabe, os momentos em que ele aparece na história, o que elas podem significar e o que talvez o Oda tenha reservado para ele, né? Eu acho, mas no final de tudo eu quero descobrir com o mangá. Eu quero que o Oda trabalhe o personagem da forma que ele quer, né? É engraçado como até o próprio autor ele brinca com os nossos sentimentos, né? Com as nossas expectativas. Ano passado ele deu uma declaração dizendo que seria o ano do Shanks e o cara não aparece em nenhum capítulo sequer. E eu acho que isso vai acontecer no filme Red também, tá? As pessoas estão aí empolgadas, achando que vai contar alguma história reveladora do Shanks, o passado dele, ou trazer alguma informação bombástica, e eu duvido que isso vai acontecer. Eu acho que ele vai aparecer ali nos 5 primeiros minutos do filme ali para mostrar a sua relação com a suposta filha dele, e é isso, tchau, acabou. E nem vai ser algo canônico no final de tudo, então vamos ver o que tá reservado pro personagem. Mas vamos lá, vamos falar sobre o Shanks ou Ruivo, né? A começar pela primeira aparição dele, que é já no primeiro capítulo, em que a gente vê que ele já está há um ano na vila do Luffy ali, né, no East Blue, e ele criou um certo afeto com a criança ali, né, com o menino Luffy. E a gente já conhece um pouco do seu caráter, né? De como ele é um cara honrado, um cara bem tranquilo, bem suave, assim, que gosta de festejar, beber. Ele não tá nem aí pra se as pessoas menosprezam ele, sabe? Se o cara vai tirar ele pra briga, ele não tá interessado nisso. Só que, quando alguém mexe com os amigos dele, a história é outra, né? A gente tem aquela linda cena dele se sacrificando o seu braço para salvar o Luffy de um rei do mar e, e depois entregando o icônico chapéu de palha e dizendo me entregue quando você me superar, sabe? Que foi todo o gatilho do Luffy para se tornar um pirata e iniciar a sua jornada atrás do One Piece. E ele, né, nessa visita, ele estava com uma Akuma no Mi que acabou sendo comida acidentalmente pelo Luffy, que é a Gomu Gomu no Mi. E aqui já dá pra gente teorizar um pouco sobre, sobre se realmente foi um acidente o Luffy ter comido essa fruta. Porque vamos lá, hoje a gente já sabe que ela tem uma importância enorme para a trama, né? E o governo mundial teme o despertar dessa fruta. Temia, né? Porque agora ela já foi despertada. Então a gente sabe que o Shanks ele atacou um navio da marinha para roubar essa fruta. Então, o que é algo que o Shanks não costuma fazer, ele não costuma atacar navios assim só por atacar, pelo menos não que a gente tenha visto. Então é curioso ver que ele fez isso. Então dá a entender que ele sabia da importância da fruta, né? E que o governo a temia. Então eu acho que
é possível que o Shanks tenha deixado essa fruta pro Luffy comer de propósito, né? Até porque ele é um cara bem atenado nas coisas, ele não é de deixar uma coisa tão importante assim à mercê dessa forma, né? Então é possível que ele tenha deixado o Luffy comer justamente para impedir que o governo mundial pegasse a fruta de volta, né? É uma forma de manter ela segura, digamos assim. E quem sabe ele realmente quisesse que a fruta fosse desperta em algum momento. Então ele acreditava no potencial do Luffy e deixou com que ele comesse e se tornasse o pirata que ele tanto queria, né? Ele é como se fosse uma... Aí, ó, toma uma chance pra você se provar como alguém digno de ser o rei dos piratas, né? É como um teste, digamos. E pode ser que seja isso também, a gente não sabe. E é curioso também, porque tem aqueles que acreditam que o Shanks é na verdade um vilão, né? Ele vai ser um vilão no final da saga. E eu tenho certa dificuldade para acreditar nessa teoria, porque e eu acho que essa cena é uma que prova isso, porque se ele fosse um vilão, um aliado do governo mundial, como muitos acreditam, ele não teria atacado a marinha dessa forma e roubado algo tão importante para eles, né? Ele seria se ele fosse pró a marinha, ele deixaria que eles continuassem com a Gomu Gomu no Mi. Então é uma questão meio dúbia, assim, meio nebulosa, não dá pra dizer ao certo quais são os seus objetivos, porque a gente vê que ele tem de fato algum tipo de relação com o governo mundial, né? Visto a interrupção que ele causou na guerra de Marineford, né? Ele foi o responsável por parar a guerra, e você vê ali que o Sengoku, que é o almirante de frota, ele tem um respeito pelo Shanks, né? Ele parou a guerra somente porque era o Shanks pedindo, ele mesmo fala isso, né? Se fosse qualquer outro pirata ali, ele teria dado continuidade à guerra, mas como era o Ruivo pedindo, ele, beleza, eu vou aceitar o seu pedido aqui. Então a gente vê que ele tem essa honra que a gente não vê em piratas, né? Esse respeito que a Maria tem por ele, mesmo sendo um pirata. E também a sua última aparição, entrando em Marijoase tranquilamente, sem ser barrado por ninguém e falando diretamente com o Gorosei, algo que pouquíssimas pessoas têm o direito de fazer, né? E você vê ali que ninguém fica surpreso, fica com medo, nada disso. Eles meio que recebem até ele, né? Ele queria falar sobre um certo pirata e eles vão ouvir o que ele tem a dizer. Então é fato que ele tem algum tipo de relação com a Marinha, não sabemos a que ponto ele é um aliado deles ou se ele está apenas manipulando o jogo, né, as peças, e a Marinha faz parte disso. Quem sabe ele tem um plano maior por trás ou algo do tipo. Mas é interessante isso, é interessante. Eu gosto que o Oda ele nos deixa instigados, né, para saber. Ele lança algumas pequenas aparições do personagem fazendo coisas que são até contraditórias. Uma hora a gente vê ele como um pirata mesmo e outra como um aliado da marinha. Então fica meio essa é justificável as teorias de ele ser um vilão, né? Apesar de eu não confiar totalmente nisso. Pelo menos não um vilão mesmo, sabe? Talvez ele seja algum tipo de antagonista pro Luffy, mas pode ser mais na questão de mentor, assim, dele ser o desafio final pro Luffy alcançar o One Piece, né? Até porque se a gente analisar o pouco que sabemos das suas habilidades, é que ele é um espadachim formidável, né? Visto que ele era o principal rival do Mihawk, né? Já foi revelado que ele alcançou uma fama muito grande devido aos seus combates com o maior espadachim do mundo. E se a gente vê o nome da sua espada, ela se chama Grifon, né? Que é uma criatura mitológica que está relacionada como uma guardiã de tesouros, certo?
certo? Então, o Shanks deve ter esse papel aí na trama, quem sabe, né? Como o principal guardião do One Piece, que ele deve saber onde tá, né? O cara tá aí há tanto tempo navegando, já foi um membro dos piratas do Roger, então ele deve saber onde fica o One Piece e como alcançá-lo. Então eu acho que ele pode ser ali a barreira final pro Luffy ultrapassar e se tornar o rei dos piratas, mas não como um vilão maléfico, coisa do tipo. Acho que ele vai estar ali como o mentor para o Luffy se provar digno de ser o rei dos piratas, né? E também nesse caminho ele superar o Shanks, que faz parte da sua jornada, né? Então acho que esse vai ser o momento ali quando o Luffy estiver prestes a alcançar o One Piece, o Shanks vai estar lá para ter esse combate de superação e de provação mesmo, né, do Luffy. Eu acho que esse é um caminho interessante do Oda seguir. Mas pode ser também que não seja isso, seja algo completamente diferente. Vamos. Ou talvez ele esteja manipulando o Luffy e todo mundo ali, a marinha, para que eles descubram onde está o One Piece e ele no final chega lá e tomar o tesouro para si ou algo do tipo, sabe? Não sei. É difícil dizer. E continuando, também tem a sua relação com o Barba Negra, né? Que eu acho que é bem curioso e pode ser algo que fortaleça a teoria dele ser um vilão, um cara manipulador. Por quê? Porque o Barba Negra ele é aquela peça fundamental da história, só que ele não consegue contornar, ele não consegue manipular, ele não consegue fazer com que o Barba Negra siga o caminho que ele quer que ele siga, né? Ele é uma peça imprevisível do jogo. E é por isso que ele teme tanto o Barba Negra, além de conhecer a sua força. E a gente vê que eles têm essa relação, o Shanks tem a cicatriz deixada pelo Barba Negra. E cada vez que o Teach se move, faz algum tipo de movimento, ele sente, né? Ele sente a cicatriz ardendo. Então ele tem uma conexão muito profunda com o personagem. E é interessante a gente notar como ambos têm essa personalidade misteriosa, que a gente sabe muito pouco, tem os objetivos nebulosos, né? E ambos parecem ser grandes manipuladores, né? O Barba Negra, ele basicamente manipulou todo mundo, a Marinha, o Barba Branca, para conquistar o seu objetivo, né? E agora ele já está ainda mais próximo aí de concluir ele. E o Shanks, ele parece ser meio assim também, né? Um cara que ajuda um pirata ali, mas daí ele vai lá, conversa com a marinha, puxa um papo ali, sabe? Então ele meio que cria ferramentas para as coisas andarem da forma que ele quer. O Shanks, ele parece ser alguém que preza pelo equilíbrio do mundo, né? Por isso que ele queria impedir que o Ace enfrentasse o Barba Negra, que ele sabia das consequências que isso poderia causar no mundo, né? E na guerra ele impediu que o Kaido interferisse, porque ele não queria que houvesse ainda mais caos depois, né? Então a gente vê que ele é um cara assim que, que preza pelo equilíbrio. Eu acho que é isso. Esse que é o papel do Shanks, assim. Ele manipula as pessoas e o governo para impedir que as coisas se tornem uma loucura, né? Eu acho que o Shanks tem um pouco dessa pegada, mas pode ser que na verdade ele queira causar o caos, né? Talvez por isso que ele eu não sei, na verdade. É interessante ver isso. Porque a gente não sabe o que o personagem quer, né? E a gente vê também que ele é um cara bem quase político assim.
ele tem os seus contatos, ele tem uma forma muito didática de falar com as pessoas, assim, ele vai lá, ele tem a reunião com o Barba Branca, ele tem a reunião com o Gorosei, ele tem todo tipo de negociação sendo feita ali, então o personagem ele é uma peça central do universo de One Piece. Então, eu tô curioso para saber qual das hipóteses o Oda vai trabalhar e como ele vai desenvolver isso. Mas eu acho que caminha mais para esse lado dele ser o desafio, o protetor do One Piece, ele ser uma espécie de ferramenta manipuladora ali, né? Talvez ele esteja manipulando o próprio Luffy, né? Talvez ele já tenha preparado o Luffy para ser uma espécie de trunfo, né? Ou algo do tipo. A gente não sabe. Talvez ele tivesse algo reservado pro Luffy, né? Então, vamos ver aí o que vai ser desse personagem, que caminhos ele vai tomar e qual vai ser a sua real motivação. Mas eu gosto de teorizar, eu gosto de elaborar essas hipóteses e possibilidades e depois ver o que a trama vai ser, o que vai ser concretizado, né? Pode ser que ninguém tenha acertado nada sobre o Shanks. Ele pode não ser um nobre mundial, nem vilão, nem herói, nem nada do tipo. Fato é que ele é uma figura misteriosa e uma das discussões mais antigas do fandom de One Piece, né? E eu só queria, com esse vídeo, participar da discussão e apresentar um pouco do meu ponto de vista, né? Que tende a ser mais esse lado dele ser um mentor, uma barreira final, um protetor do One Piece, do que um vilão mesmo. Mas isso não significa que não tenha provas contrárias à minha própria visão e que suportem as teorias dele ser um vilão ou algo do tipo. Eu tô realmente intrigado com isso e quero ver quais vão ser os seus próximos movimentos, que eu espero que algo seja revelado esse ano ainda. Nem que seja um capítulozinho assim, sabe? Mostrar de quem era o pirata que ele estava falando com o Gorosei. Eu acho que era o Barba Negra, tá? Justamente por conta da relação que eu já comentei aqui que ele tem com o personagem. Então, se você ligar a última fala do Barba Negra, que era pegar algo antes da marinha, e depois você vê o Shanks indo falar com o Gorosei sobre um certo pirata, deve ser isso. Ele deve ter descoberto o próximo movimento do Barba Negra e ele foi avisar o Gorosei sobre isso, né? Foi falar sobre o seu plano, sobre o quão perigoso esse pirata pode ser e tentar formular um plano ali para impedir ele ou algo do tipo, sabe? Ou talvez ele esteja manipulando o próprio governo mundial para ir atrás do Barba Negra em vez de ir atrás do Luffy ou algo do tipo, sabe? Enfim, eu não tenho as respostas para nada, sabe? Isso aqui é só teoria de fã, é só elaboração de hipóteses, não é nada disso. Eu não quero chegar numa. Eu acho que a parte divertida disso tudo não é encontrar a resposta, é desenvolver as possibilidades, é você analisar o conhecimento que a gente tem para ver todas as possibilidades, né? A gente não se fecha para nada, tipo, por mais que eu acredite mais na teoria dele ser um cara bom mesmo no final de tudo, que vai ser mais um antagonista mentor do Luffy do que o vilão, pode ser que eu esteja completamente errado e eu não nego isso, sabe? Eu acho que essa é a parte mais divertida da cultura pop no geral. É você desenvolver teorias, discutir elas com as pessoas que curtem o mesmo tipo de conteúdo que você. E é isso, sabe? Esse é o meu objetivo com esse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal. Deixe nos comentários aí qual a teoria que você mais acredita, se você tem uma teoria própria, qual é a sua visão sobre esse personagem tão misterioso aí. E é isso. Até a próxima.